Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Paulo Monte. Seja muito bem-vindo a esse canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva para que você venha ser edificado pelo Espírito Santo de Deus através de palavra, através de oração, através de louvores. Deus tem se manifestado de forma poderosa. Inclusive, você já está convidado para estar participando das lives de oração, meio-dia, terça e quinta-feira. Toda terça e quinta-feira, às 12 horas, estamos fazendo o nosso clamor do meio-dia. Tem sido bênção, muitas vidas têm sido edificadas e têm recebido de Deus, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu venho aqui trazer uma palavra na qual Deus colocou no meu coração. Mas antes de eu estar ministrando essa palavra, primeiro eu te convido a fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui pregando e ministrando a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço que o Senhor possa falar conforme o Teu querer, a Tua vontade, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja salvação e que vidas possam ser edificadas pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Salmos capítulo número 105, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor vai contar a história de um homem chamado José. Salmos 105, 17 diz assim: Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. A partir de Gênesis capítulo 37, a palavra do Senhor conta a história de um homem chamado José, que era o filho favorito de seu pai, o filho mais amado pelo pai, mas que era perseguido pelos seus irmãos, pelo fato dele ser aquele que Jacó mais amava. Irmãos, tem pessoas que vão nos perseguir pelo fato de coisas que Deus vai nos dar. Tem pessoas que vão nos perseguir pelo fato de não terem aquilo que nós temos. Mas mesmo assim, não pare na sua busca. Não pare, aleluia, de exercer a sua obediência a Deus. O fato de José ser um homem obediente ao seu pai e trazer más notícias a respeito de seus irmãos, ou seja, o fato de José não ser conivente com o pecado, com o erro de seus irmãos, fez com que eles o odiassem. A palavra do Senhor fala que em um determinado momento José tem dois sonhos, na qual ele está sendo exaltado por Deus. Ele tem o sonho dos feixes de trigo, ele tem um sonho que o globo terrestre, que a lua, que as estrelas se curvam diante dele. E a palavra do Senhor diz que quando ele conta aquele sonho, aí que a revolta de seus irmãos aumenta. Quando ele começa a contar os projetos que Deus tem para cumprir na vida dele, a revolta, a perseguição aumenta a tal ponto que eles não conseguiam mais falar com José de forma pacífica. Deplasúrgia. Tem gente que pensa que quando começar a obedecer a palavra, tem gente que pensa que quando as promessas começarem a se cumprir, as coisas vão melhorar. E eu quero falar algo para você, vai acontecer o contrário. O diabo vai se levantar, as pessoas vão se levantar, as situações vão, aleluia, se levantar contra você, para fazer com que você desista, para fazer com que você pare. Mas Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A perseguição de seus irmãos estava dentro do plano de Deus. Em determinado momento, José está indo ao encontro de seus irmãos e eles lançam José dentro de um poço profundo, que tinha mais de 5 metros. Mas o poço também estava dentro do plano de Deus para a vida de José. Talvez hoje você está vivendo o momento mais difícil da sua vida. Mas eu quero falar algo para você. Isso também está dentro dos planos de Deus para a sua história. Deplasúrgia. Porque Isaías 43, versículo 13, está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus sabe do que está fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Somente mantenha a sua confiança em Deus. Porque Salmo 125 está escrito que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje nós vemos pessoas abaladas, pessoas que perderam a fé, pessoas que perderam a confiança no Senhor pelo fato de estarem passando por situações difíceis. Sendo que João 16, 33 está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele está dizendo, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldades.
todos os grandes homens da Bíblia passaram por momentos de grandes dificuldades. Mas eles venceram porque manteram a fé e a confiança em Deus. José está no poço, mas a sua confiança está firme em Deus. E saiba que quando você estiver no fundo do poço, é sinal de que a sua única opção será olhar para cima. Porque se você olhar para a direita e para a esquerda, só terá parede. Mas se você olhar para o alto, Deus entrará com socorro sobre a sua vida. Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os irmãos tiram José do poço para dar liberdade para ele, para que ele volte à casa do pai. Não, porque para que Deus cumpra as promessas dele nas nossas vidas, muitas vezes ele terá que nos tirar da nossa zona de conforto. Assim como ele fez com Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Deus vai tirar você da zona de conforto. Deus vai me tirar da zona de conforto, do lugar seguro, da proteção de homens, para que Ele mesmo seja a nossa proteção, para que Ele mesmo seja o nosso auxílio e para que nós coloquemos a nossa confiança em Deus. Aleluia, que palavra abençoada. Então, naquele momento, eles tiram José do poço, não para dar liberdade, mas para vendê-lo como escravo. Ou seja, ele sai de um deserto para outro. E tem gente que fala assim, mas eu estou saindo de um deserto para outro deserto, e aí eu saio do deserto e vou para o vale, aí eu saio do vale e passo pelos rios, passo pelo fogo. O que está acontecendo? É Deus te conduzindo para o caminho da sua vitória, crente. Aleluia! João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Deus está conduzindo a sua vida. Se você está em obediência à palavra, não perca a sua fé, porque Deus está conduzindo a sua vida. De comande placerga. José, naquele momento, tinha sido escolhido por Deus para cumprir um grande propósito, uma grande obra. E quando você é escolhido por Deus, você é perseguido, você é rejeitado, você, aleluia, é caluniado. Mas Deus dá sempre a vitória e abre uma porta de escape. Devassurgia. E a palavra do Senhor diz que ele é vendido como escravo. Versículo 17, Salmo 105. Adiante deles enviou o homem, José, que foi vendido como escravo. E agora, acabou? É o fim de José? Não. Não é o fim de José. Essa situação que você está vivendo não é o seu fim. Essa situação problemática não é o seu fim. Essa doença que você está enfrentando não será o seu fim. De placerga. Deus vai abrir uma porta. Deus vai trazer uma luz. Deus vai abrir uma porta de escape para a sua vida. Ao invés de desistir, de ficar depressivo, José começa a trabalhar na casa de Potifar, lá no Egito. Ele é contratado por Potifar. E a palavra do Senhor diz que José fazia tudo como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Até o ponto em que Potifar viu que José era um homem responsável, um homem inteligente, e colocou todo o comando de sua casa nas mãos de José. A palavra do Senhor diz que Potifar só sabia do prato que estava à sua mesa. O restante tudo estava na responsabilidade de José. Você pode estar, aleluia, no emprego na qual não é o seu sonho. Você pode estar, aleluia, passando, recamané por uma porta. Você pode estar em um lugar na qual você não queria estar, mas mesmo assim dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Porque isso fará Deus honrar a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado, porque nós carregamos o nome de Deus. Nós carregamos o Evangelho. E por onde nós passamos, nós precisamos deixar as marcas de Cristo. Devassurgia. E José se esforça, dá o seu melhor. Mas de repente a mulher de Potifar começa a se apaixonar, a se encantar por José. Porque era um homem bonito, um homem forte, um homem proativo. E ela começa a preparar situações para fazer com que José adultere com ela. E José sempre foge. Porque a palavra do Senhor diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Gálatas 5,16, andai, pois, em espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Fuja do pecado, fuja da sua carne, crente. José fugia, ele não enfrentava, porque pecado a gente não enfrenta, pecado a gente foge, a gente enfrenta é o diabo. Ó, irmão, estou me arrependendo todinho. Deplacérgia. Até que em determinado momento ela prende José.
E ela fala, vai ser hoje. Vai ser hoje. E José se solta e corre. Ele corre do pecado. Porque o servo de Deus, ele corre do pecado. Ele não deve abraçar o pecado. Cuidado com a mulher de Potifar, crente. Recamané, cuidado com as Dalila, com os Dalilo, que está tentando te levar ao pecado. José corre, ele foge, porque para cumprir a missão, o propósito de Deus, nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos resistir às tentações. E o fato dele não se deitar com aquela mulher fez com que ela levantasse uma calúnia a respeito de José. E José fosse lançado na prisão. Versículo 18. Apertaram seus pés com correntes e puseram a coleira de ferro no seu pescoço. Ele foi caluniado pelo fato de andar na verdade. Às vezes você vai fazer a vontade do Senhor e vai sofrer. Às vezes você vai fazer a vontade de Deus e você vai ser prejudicado por isso. Mas você pode ser prejudicado por homens, mas a graça de Deus estará sobre a sua vida, te guardando e te protegendo. José é preso, mas ele começa a se destacar até mesmo na prisão. Porque crente que tem o Espírito de Deus, ele se destaca em qualquer lugar que ele estiver. A tal ponto em que ele é colocado como chefe da prisão. Ele vira o braço direito do carcereiro, irmãos. Porque ele era um homem diferente. Um homem que se esforçava, um homem que não se entregava para as tristezas. E por quê? Porque lá no passado, Deus havia dado um sonho para José. 2 sonhos, na verdade. E havia feito uma promessa. Eu vou te exaltar. Guarde a promessa de Deus na sua vida. Não se esqueça da palavra do Senhor. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra. Guarde, pois, na tua mente a palavra de Deus, se alimente das promessas, se alimente daquilo que Deus falou contigo através da palavra, através de profetas, mas não se esqueça da semente que Deus lançou sobre a sua vida. Regue a semente, cuide da semente, que Deus fará florescer sobre a sua história e sobre a sua casa. De plassurgia. E José se destaca até que o copeiro e o padeiro é lançado na prisão. O copeiro do rei e o padeiro do rei são lançados na prisão. E um dia eles têm um sonho. E José interpreta o sonho. Ele diz para o padeiro, em 3 dias você vai ser morto. E as aves do céu comerão o seu cadáver. E ele diz para o copeiro, você em 3 dias será restituído para o seu cargo. E José fala, quando se cumprir, lembra-te, pois, de mim. Resumindo, aquilo que Deus havia usado José se cumpre. O padeiro é morto. O copeiro é restituído. Mas a palavra do Senhor diz que José fica por 2 anos, após isso, esquecido pelo copeiro. Porque Deus fez com que o copeiro se esquecesse de José. Para que em momento oportuno, Deus levantasse uma oportunidade para mudar a história de José. Talvez você está, aleluia, se sentindo esquecido, esquecida. Talvez alguém fez alguma promessa para você, prometeu uma porta de emprego, prometeu, aleluia, te levar a algum lugar, a determinado lugar. Talvez alguém prometeu até mesmo casar contigo. E você pensa, será que esqueceu daquilo que me prometeu? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Deus permite que às vezes a gente fique no esquecimento. Deus permite que as pessoas se esqueçam de nós. Faz parte da vida do chamado e do escolhido. O esquecimento. Aleluia! Deva serga, porque a fé nesse momento estava sendo provada e testada. Porque a fé não é sentir, a fé é certeza e convicção. Mas após 2 anos, Faraó tem, aleluia, 2 sonhos. Ele sonha com espiga. Ele sonha com vaca magra, com vaca gorda. E não havia ninguém que pudesse interpretar aquele sonho. Até que o copeiro se lembra de José. Deus fará com que as pessoas se lembrem de você. Deus lembrará das suas promessas sobre a sua vida e vai fazer cumprir. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Você vai sair dessa posição de esquecimento. Você vai sair do vale do esquecimento. Deus fala para alguém que está assistindo essa pregação. E aí o copeiro se lembra de José. Ele fala, um homem na prisão que interpretou meu sonho. E segundo aquilo que ele disse, aconteceu.
Faraó chama José. José interpreta o sonho de Faraó. Fala, olha, haverão 7 anos de bonança, 7 anos de fome. É necessário que haja alguém de responsabilidade para guardar recursos, para que no tempo da fome as pessoas não morram, porque a fome será tão terrível que fará com que se esqueçam até mesmo dos tempos de fartura. A palavra do Senhor disse, quando José aconselha Faraó, Faraó diz, pois será você o governador. Pega meu anel. Versículo 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Em outra tradução diz até ter cumprido a profecia a respeito dele e ele ter provado que estava certo. Naquele momento, José sai da condição de escravo, de prisioneiro, de caluniado para governador. Uma posição tão elevada que somente o próprio Faraó estava acima de José. Olha que coisa forte. Aquele que foi vendido como escravo, lançado num poço, agora estava sobre uma posição de autoridade. Deus vai te colocar em uma posição de autoridade. Deus vai te colocar em uma posição de autoridade. Tem cadeira de honra para a vida daquele que perseverar e que obedecer até o fim. Daquele que não desistir. Tem honra. Tem cadeira elevada. De placérgia. Leva um período de praticamente 13 anos, irmãos. O tempo que José foi, aleluia, vendido como escravo e o tempo dele virar governador. E a palavra do Senhor diz que quando estava no momento de fome, os irmãos se reencontram com José. Eles não o reconhecem, até que José se revela. E antes aqueles que o tinham vendido como escravo se curvaram diante de José. Porque quando Deus quer exaltar alguém, Deus faz. Aquele que se humilha debaixo da mão de Deus, ele será exaltado. Aleluia! De placérgia. E eu não falo isso para tentar engrandecer o homem, mas sim para engrandecer o nome de Deus que estava sob a vida de José, guardando, protegendo, alimentando e dando vitória. Devassurgia. Até cumprir a profecia. Você só vai passar por essa situação, por essa prova, até cumprir a palavra do Senhor sobre a sua vida. Você vai vencer esse vale, você vai vencer nesse deserto, você vai vencer essa situação e o nome do Senhor será glorificado. Portanto, não perca a sua fé. Porque da mesma forma que Deus operou no passado, Ele continua operando hoje e vai operar no futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser edificado por essa palavra e que o nome do Senhor venha ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Antes de eu encerrar, de eu concluir esse vídeo, vamos fazer uma oração. Eu vou orar pela sua vida para que Deus possa te fortalecer e renovar as suas forças em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, renova as forças daquele que tem recebido essa palavra. Renova as forças daquele que ouviu, Deus, essa ministração. Que assim como o Senhor fortaleceu José, que nós possamos ser fortalecidos pela tua palavra, pelas tuas promessas. Que o Senhor possa fazer acontecer e cumprir sobre as nossas vidas a tua vontade. Que nós possamos perseverar na obediência e que o teu nome venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço em nome de Jesus.